Mateus, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Levanta-te, disse o anjo, leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galiléia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se desse modo o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Te bendizemos, ó Deus, glorificamos ao Senhor pela liberdade de lermos a Tua Palavra e meditarmos a Tua Palavra. Agradecemos pelo agir do Teu Espírito, continue operando. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, os irmãos vão lembrar que nós estamos pregando no livro do Evangelho de Mateus, uma sequência, e nós falamos da luta que foi o nascimento do Senhor Jesus, e como que o inimigo se levantou para tentar se opor ao projeto de Deus, na tentativa de impedir que o plano de Deus acontecesse. Herodes mandou matar as crianças, os irmãos vão lembrar, mas antes Deus havia preparado todo o recurso para proteger a família Maria, Jesus e José. E o anjo do Senhor apareceu em José e ordenou para que ele fugisse para o Egito e ficasse no Egito por um período, se abrigasse ali, até que eles pudessem voltar para Israel. E eles tiveram então que se afastar da terra de Israel e ir para o Egito. Bom, o Egito, irmãos, os irmãos vão lembrar que o Egito não trouxe boas recordações para o povo de Israel, porque o povo de Israel peregrinou no Egito por um determinado período longo, e ali no Egito eles sofreram também. Sofreram muito no Egito, os irmãos vão lembrar, ao ponto de ter que sair dali para ir para uma terra onde o Senhor havia prometido que daria a Israel, a terra que mana leite e mel. E eles saíram do Egito debaixo de perseguição, mas o Senhor tirou com mão forte o seu povo e guiou o seu povo no deserto. Então o Egito não traz assim boas recordações para o povo de Israel. Mas nesse momento foi exatamente para esse lugar, para o Egito, que o Senhor orientou por intermédio do anjo que José pegasse a sua família e fosse se abrigar nesse lugar. E aqui é interessante
Matthew Henry, comentando sobre essa questão do Egito, ele disse o seguinte, que Deus pode fazer com que os piores lugares sirvam aos melhores propósitos. Deus é capaz de fazer com que os piores lugares sirvam aos melhores propósitos. Aonde talvez nós não conseguiríamos enxergar uma bênção, Deus é capaz de enxergar ali aquilo que nós não enxergamos. Deus é capaz de fazer daquela situação, muitas vezes uma situação difícil, Deus é capaz de fazer daquela situação algo de bom. Deus usa de uma situação difícil para um propósito bom. Deus faz com que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando o povo de Israel foi peregrinar no Egito, foi uma prova de fé para aquele povo. Então o Egito, meus irmãos, pode representar perfeitamente para nós a figura desse mundo, onde por um momento, assim como Jesus com a sua família teve que se abrigar por um tempo, peregrinar por um tempo no Egito, também nós peregrinamos nessa terra, peregrinamos nesse mundo, até que chegue o momento de nós sairmos definitivamente para um lugar onde Deus reservou para nós o seu melhor propósito, a sua grande bênção. Então o Egito representa todo esse mundo que nós conhecemos. No entanto, o Egito pode ser um lugar para peregrinar. Matthew Henry diz: o Egito pode ser um lugar para peregrinar por um tempo, mas não um lugar para morar, para permanecer. Quando nós pensamos nisso, de que o Egito pode representar esse mundo, que nós peregrinamos nele por um determinado tempo, nós precisamos estar tão prontos para que no momento exato que chegar o nosso momento, o nosso tempo, o tempo que Deus determinou para nós aqui, se findar, nós estarmos livres para deixar o Egito. Assim como o povo de Israel peregrinou no deserto, e no deserto o povo não fez morada fixa, porque estava peregrinando, e morar em barracas, porque a qualquer momento precisava desarmar a barraca para seguir viagem. Devemos viver nesse mundo aqui e usar daquilo que Deus propõe para nós, nos abrigando aqui, mas com uma consciência de que nossa morada não é aqui. Devemos viver aqui, mas prontos, sem nada nos prender a esse mundo, para que quando chegar o momento de sairmos
do Egito. Não há nada que nos prenda mais. Assim deve ser a vida do cristão quando é chamado para viver para Deus, separado deste mundo. Ele deve deixar o Egito para trás para servir ao Senhor de todo o coração. Eles deixam o Egito por orientação de Deus mais uma vez, e eles vão agora se abrigar em Nazaré. E Nazaré era uma cidade pequena, uma cidade de baixa estima, mas foi lá, nessa cidade de baixa estima, pequena, que o nosso Salvador cresceu. E foi chamado de Nazareno. Nós percebemos que a vida do Senhor Jesus, ela foi marcada de simplicidade. Nasceu em Belém, um lugar pequeno. Nasceu numa manjedoura e não num berço esplêndido. Cresceu numa pequena cidade chamada Nazaré. E a cidade de Nazaré, sendo tão pequena, pôde abrigar e proteger aquele que veio a ser o nosso protetor. O nosso protetor. A simplicidade que envolve a vida de Cristo deve ser um exemplo para que todo cristão entenda que o viver cristão deve ser marcado pela simplicidade e não pelo glamour. O verdadeiro cristão deve ser reconhecido pela sua simplicidade e não pela sua vaidade. É assim que deve ser a vida do verdadeiro cristão. Deve ser reconhecido pela sua humildade, porque assim Cristo viveu nesse mundo. Certa vez falaram de Jesus, que Jesus foi encontrado. Filipe falando para Natanael: havemos achado aquele de quem Moisés e os profetas falaram. Ele é o Jesus de Nazaré. Qual foi a expressão de Natanael? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nessa cidade tão pequena, pode vir alguma coisa boa? Para a gente ter ideia de como foi a vida, o nascimento, aquilo que envolveu a vida de Cristo. Aqueles que são os defensores da teologia da prosperidade, tende-se a manipular o texto bíblico, ou, como nós falamos no seminário hoje, a fazer uma hermenêutica forçada, para dizer que Jesus
Foi rico porque recebeu presente de rei, tinha uma poupança gorda, ouro, incenso, mirra. E Jesus foi morar numa casa na praia. Então as pessoas pegam aquilo que envolve a vida de Cristo, muda todo o aspecto para mostrar algo que não é a realidade que envolveu a vida de Cristo. Algo interessante nos chama a atenção, meus irmãos, aqui nessa passagem também, é que mais uma vez o anjo do Senhor foi lá falar com José. E coisa maravilhosa a gente saber que o Senhor cuida dos seus. E quando estamos passando ou para passar alguma dificuldade, o Senhor envia o anjo, envia a mensagem. Às vezes você pode não ver o anjo, mas a mensagem de Deus chega para você. Talvez através de uma pessoa, às vezes um louvor que você escuta, numa entrega de dom espiritual, num sonho, numa pregação, a mensagem de Deus chega para te dar uma direção, para te trazer um conforto, para te trazer fortalecimento. É por isso que é importante nós reunirmos para adorar o Senhor junto, porque aqui Deus está operando através do louvor. É uma oração, é um dom espiritual, é uma pregação. O Senhor está falando e assim Ele vai cuidando de nós. Me lembro, meus irmãos, uma experiência vivida pelo pastor Osiel. Alguém chegou perto dele um dia e disse assim que era para orar, Deus tinha dado uma revelação que era para orar com ele, porque Deus queria dar para ele um livramento de morte. E ele recebeu oração, se ajoelhou, recebeu a oração da igreja, terminou o culto, entrou no seu carro e quase sofreu um acidente. Por pouco não sofreu um acidente. E na hora daquela situação difícil do acidente, ele me contando, ele meio assim desnorteado, ele liga o louvor no carro e na hora caiu o louvor do Voz da Verdade, Ele livra-te da morte. Deus usou, revelou, trouxe orientação, usou o irmão que entregou a revelação, o irmão não sei quem é, usou os irmãos para orar para que Deus desse o livramento. Então usou o louvor do grupo para dizer para ele: está vendo? Eu te livrei da morte. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É o Deus que cuida dos seus, que nos protege. É interessante que o anjo apareceu novamente a José, mas por que José e não a Maria? Ele sempre esteve aparecendo para José aqui. Sabe por quê? Porque José é o esposo. O esposo é o cabeça do lar, da família. A ele o anjo apareceu e deu a direção, porque cabia a ele cuidar de Maria e do filho, conduzir dentro dos planos de Deus. Glória a Deus. E assim o Senhor fez, cuidando para que o seu plano se cumprisse. Meus irmãos, a palavra, a cidade de Nazaré, o significado de Nazaré é a protetora. Ela ficava num lugar geograficamente entre uma espécie de proteção na pequena cidade
da Galiléia Central, situava dentro de um vale protegido. Então ela situava dentro de um vale protegido e o seu nome era a Protetora. Mas aquela que abrigou, a protetora que abrigou Jesus, abrigou aquele que é o nosso protetor, a criança. E é interessante a gente entender que a necessidade que Cristo precisou de todo esse mover de Deus para proteger do ataque do inimigo, dos planos para destruir a sua vida. Nós aprendemos com isso que quando Jesus assume a natureza humana, quando o Verbo se encarna, ele experimenta uma fragilidade humana, a tal ponto da criança precisar da proteção do pai, da mãe, se abrigar no lugar seguro, ser cuidado como qualquer outra criança. Ele experimentou a fragilidade humana. Ao assumir o corpo humano, ele viveu aquilo que todos nós experimentamos, a fragilidade humana. E a Bíblia diz que Jesus cresceu, e cresceu de forma obediente, obediente aos pais, zeloso. A Bíblia não fala muito sobre um determinado período da vida de Jesus, mas uma coisa sabemos: com 12 anos de idade, Jesus estava lá com os doutores da lei, debatendo, falando a respeito das coisas do reino. As coisas do reino. Esse é o Jesus que nos alcançou e que está cuidando de nós. Que coisa maravilhosa é saber que o inimigo pode se levantar para tentar impedir um plano de Deus e um projeto de Deus. Mas aquilo que é plano de Deus, projeto de Deus, aquilo que é decreto de Deus, o inimigo não consegue frustrar. Porque nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. E nós louvamos ao Senhor por isso. Por mais que o inimigo se levanta, a vontade de Deus se cumprirá para redimir a humanidade. Jesus veio, cresceu, ensinou, viveu o seu ministério aqui, foi para a cruz, vamos falar disso mais para frente, morreu, ressuscitou e voltará um dia. E voltará um dia para nos tirar desse Egito aqui, para nos levar para o lugar maravilhoso que Deus reservou para nós. Um lugar onde a presença de Deus será gloriosa e a paz será eterna nos nossos corações. Enquanto isso não chega, precisamos entender: não pertencemos a esse mundo. Vivemos no Egito por um período, peregrinamos aqui, mas a nossa bênção não se resume a esse sistema que nós conhecemos aqui. Esse sistema corrompido, onde as pessoas falam de paz, mas não conseguem viver a paz. Tentam promover a paz, mas não conseguem promover a paz, porque a verdadeira paz só o Senhor Jesus tem para dar. Certa vez ele se apresentou diante dos seus discípulos que estavam reunidos com medo.
E ele disse assim: paz seja convosco, deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Aleluia. E tudo que nós precisamos, irmãos, para viver nesse mundo, é a paz que o Senhor Jesus nos dá e traz para a nossa alma. E a esperança viva, como nós falamos no seminário hoje, o descanso da alma e a esperança viva de que nós chegaremos lá, na vida eterna, com Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe com essa mensagem. A irmã quer cantar o louvor. Glória a Jesus. Vamos estar preparando para encerramento.